Bom, vamos falar aqui dos atos em defesa do fundador do Wikileaks, Julian Assange, que foram realizados em várias partes do mundo. Na última sexta-feira aqui no Brasil e no fim de semana em várias partes do mundo, milhares de apoiadores dos jornalistas formaram uma cadeia humana fora do parlamento britânico em Londres no sábado para exigir que o Reino Unido cancele os planos de extradição do jornalista australiano para os Estados Unidos. O Assange está preso na Grã-Bretanha desde 2019, após passar alguns anos também na Embaixada do Equador em Londres, para evitar justamente a extradição. A gente vai falar sobre esse assunto com a Carmen Diniz, jurista, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Olá, Carmen, bom dia, seja bem-vinda. Olá, querida Marilu, bom dia. E bom dia a todo mundo que está acompanhando aí com a gente esse drama também do Assange, né? Exato, e sempre quando tem um ato assim, dessa magnitude, a gente traz você justamente para a gente não deixar que esse assunto morra, né, Carmen? A gente precisa sempre falar do Assange. E eu queria que você começasse a falar justamente da mobilização aqui no Brasil, que foi na sexta-feira. Como é que foi essa mobilização, Carmen? Então, o que eu soube, bom, aqui na mobilização do Rio de Janeiro eu estava junto, né? Estávamos nós e algumas outras entidades, inclusive a Frente Internacionalista dos Sem Teto, que também participaram. A gente foi numa ocupação deles para explicar a situação. Eles são Frente Internacionalista. E para explicar que é a questão, porque as pessoas ficam assim, mas o que a gente aqui no Brasil tem a ver com um cara australiano que está preso na Inglaterra e sendo pedida a sua extradição para os Estados Unidos? O que a gente tem a ver com isso? Muito. Todos nós temos muito a ver com isso, porque não é contra o Assange, eu sempre digo isso, é contra nós. É contra a informação a que todos nós temos direito. Então, assim, em São Paulo, eu soube que eles não conseguiram entrar na sexta-feira, os manifestantes que foram lá, porque foi pedido pela defesa do Assange e pela mulher dele, a Estela, que fossem feitas várias mobilizações para que eles, na Grã-Bretanha, soubessem que muita gente está pedindo que não se extradite o Assange. E aí, retomando, como você falou, ele está preso já há 3 anos nessa prisão que é chamada de Guantánamo inglesa, que é a prisão de segurança máxima de Belmarsh. Está sozinho, isolado numa cela, numa solitária, há 3 anos, sendo pedido a extradição dele por parte dos Estados Unidos, que na verdade é uma perseguição política. Então eles querem que ele vá para os Estados Unidos extraditado. Gente, ele é australiano, ele não é estadunidense, né? Mas a terra da liberdade, não é isso? Então, assim, o Snowden, que foi o cara que ajudou o Assange não entrou, não hackeou as redes do Pentágono e tal. Não, ele recebeu isso, ele recebeu aquelas imagens que ele mostrou para o mundo inteiro do que estava acontecendo no Afeganistão, no Iraque, em Guantánamo, na prisão ilegal do território ilegalmente ocupado pelos Estados Unidos em Cuba, de Guantánamo. Ele mostrou, e divulgar não é crime nos Estados Unidos. As acusações que pesam sobre ele nos Estados Unidos são de que ele teria hackeado. Aí é uma coisa. Agora, divulgar, então tem que colocar todo mundo no mesmo balaio. A ABC, a NBC, todos que divulgaram também esses crimes cometidos pelas tropas estadunidenses em outros países. Então, assim, eu soube que em São Paulo os manifestantes que foram para lá não conseguiram entrar. Colocaram até um cadeado ali no consulado inglês. Colocaram um cadeado na porta, não deixaram ninguém entrar. A gente quer entregar uma carta que a Assembleia Internacional dos Povos fez e que mais de 70 entidades assinam. Então era só isso, não era ocupar o consulado nem nada parecido, era entregar uma carta com o pedido / exigência de não se extraditar Julian Assange para os Estados Unidos. Era isso. Não conseguiram entrar. Exato, e justamente... Fala, Marilu. Essa extradição justamente para os Estados Unidos colocaria a própria vida do Assange em risco, né? Como você tem dito sempre, Carmen.
É porque são 17 acusações baseadas numa lei de 1917, da Primeira Guerra Mundial, a respeito de espionagem. E ele, então, se for extraditado para os Estados Unidos, a pena que o espera é de 175 anos de prisão, ou seja, prisão perpétua. E ele já teve um AVC ano passado, então, assim, é a morte, né? É a decretação da morte do jornalista, por mostrar os crimes de outros, não foi ele que praticou crime. Mas, enfim, se ele for extraditado, ele corre sério risco de morrer. Todo mundo sabe disso, né? Vamos falar dessa mobilização gigante, né, em Londres. Houve aí Primeiro, justamente uma ação, né, de uma corrida sim. em Ah, torno do parlamento. Inclusive, a gente tem fotos, né, que a gente pode exibir nesse. A gente já claro. está vendo aqui uma das fotos, Uhum. deve falar. Então, eu não sei se eu falo antes da mobilização aqui no Rio, que foi a mesma coisa, nós não conseguimos entrar também, eles não deixaram que nós entrássemos, a gente teve que passar pela grade da porta a carta para algum funcionário de lá assinar, dizendo que recebeu aquele pedido de não extradição e tal. Mas não deixaram a gente entrar, a mesma coisa, ficamos ali na porta há muito tempo, uma negociação interminável com uma representante da Associação Brasileira de Imprensa, que é cidadã inglesa, por uma coincidência. Nem assim ela pôde entrar também. Então foi criado ali um fato e tal, nós fizemos uma matéria sobre isso, foi entregue. Agora, a grande manifestação realmente foi no sábado, né? Porque a Estela tinha pedido, olha que coisa linda, o garotinho, o filho do Gabriel. Agora, deixa eu só te interromper. Ele é Vai, o filho do Assange, né? é o filho, Gabriel, o mais novo, O né? Gabriel está com uma manga comprida branca, jeans, e está escrito assim para quem está na Rádio Brasil Atual, né? Free my dad, né? Libertem meu pai. E Isso. ele tem quantos anos aí? 4, 5, alguma coisa Ele assim? tem 4, 5 anos, é o mais novo, é uma 4, 5 gracinha. anos. É. Não, A, a, e quando eu vi essa foto, quando você me mandou essa foto, né, Carmen? Eu falei, até eu comentei, falei, essa foto é chorar, porque é, filho, né, pedindo a liberdade do pai, pequenininho ali, é realmente muito, muito, muito triste, muito chocante essa foto, né? Conta pra é. gente aí detalhes aí dessa manifestação, então, Carmen Então, Lopes. a Estela, a esposa do Assange, casaram na prisão, né, agora em março. Tiveram que casar lá dentro, sem testemunha, sem padrinho, sem foto. Deve ser a única noiva que não tem foto do casamento. Uhum. E foi uma coisa muito rápida, com os carcereiros em volta, uma sala de depósito sem janela, enfim. Esse foi o casamento. A Estela foi quem chamou para essa mobilização no sábado, um abraço em torno do parlamento. E aí eles precisavam, fizeram mais ou menos um cálculo, né, para abraçar o tudo lá enorme, né? Em Londres, tudo é grandão, as quadras são enormes. Fizeram mais ou menos um cálculo de 5.000 pessoas para dar a volta, para cercar todo o parlamento inglês. E até a véspera tinha 4.000 pessoas inscritas. Olha lá, que lindo. Eles estão A gente está mostrando passando. agora, justamente, é uma grande faixa, ela tem mais ou menos 1 metro de Largura. largura, mas de comprimento é muito extensa. A gente está vendo várias pessoas segurando, né, na lateral, né, no corpo, na parte Isso. lateral do corpo, e pessoas carregando também cartazes, pedindo a liberdade aqui do Assange. Realmente comovente esse vídeo para quem está acompanhando no YouTube e na TVT, né, Carmen? Diga lá. É lindo, né? Porque eles achavam que ia ser 4.000 pessoas, beleza, já dá para fazer um barulhinho, né? Mas, na verdade, segundo a Estela colocou no Twitter, tinha de 7 a 10 mil pessoas que compareceram, que saíram de casa naquele sábado de manhã para cercar o parlamento. E por que o parlamento? Acho importante falar isso. Porque o parlamento, se a decisão de extraditar o Assange foi do governo federal, na época, o Boris Johnson. E por que então não foram para a rua download, alguma coisa 10, onde mora lá a nova primeira-ministra? Ou por que não foram para a corte, que foi a corte que decidiu também que ele deveria ser extraditado?
e foram em volta do parlamento, ou seja, do legislativo inglês, justamente para mostrar que a questão não é jurídica, é política. Foi por isso que eles resolveram fazer esse abraço, digamos assim, ao parlamento, para dizer, olha, é político o fato e há um tratado internacional europeu que a Inglaterra assinou dizendo o seguinte: não se extradita ninguém do território inglês se a questão for política, ou seja, há uma proibição de que se extradite alguém por uma questão política. E, no entanto, eles não estão observando isso porque decidiram ser capacho dos Estados Unidos, né? Na verdade é isso, decidiram isso. Então, o grande império, né, onde o sol nunca se punha, virou agora um capacho dos Estados Unidos por uma questão geopolítica e tal. Outra coisa que eu queria explicar para quem viu aí, para quem está vendo no TVT e para quem está ouvindo também, que essa grande faixa que aparece, o pessoal carregando lá em Amarela, Londres, inclusive, né? amarela, inclusive, e várias fitinhas amarelas. Nós também levamos para o consulado na sexta-feira, levamos umas fitinhas amarelas e amarramos lá em volta da entrada do prédio. Confusão danada aquilo lá, né? Bom, a fitinha amarela é uma simbologia que na verdade, veio dos Estados Unidos. Olha o que é, né? A ironia da vida. Nas guerras que os Estados Unidos participou, que nem foram tantas assim, os estadunidenses, eu falo estadunidense, eu gosto de explicar isso, porque parece coisa de esquerdinha, né? Falar estadunidense parece coisa de esquerda. Não é que se eu falo norte-americano, eu estou envolvendo o Canadá e o México também, então tem que falar estadunidense. Bom, os estadunidenses naquela época, na época das guerras e tal, em especial na Segunda Guerra Mundial, eles começaram, tem até uma musiquinha sobre isso, eles começaram a pendurar na porta das casas umas fitinhas amarelas, pedindo que os seus combatentes, os seus soldados, fossem trazidos de volta da guerra. Isso surge, você vê o que é a ironia, nos Estados Unidos, e aí fizeram até uma musiquinha e tal, country, assim, tá. Então essa fichinha amarela simbolizava isso, tragam-nos de volta, tragam nossos homens, nossos soldados, enfim, de volta para casa. Então, isso foi usado também na época da campanha dos 5 cubanos que tiveram presos injustamente nos Estados Unidos. E aí a gente pendurava também fitinha amarela em Cuba. Ah, vocês não queriam os seus para casa? Nós queríamos os nossos para casa. Nós queremos de volta para a Austrália Julian Assange. Então, é por isso que na fitinha vem escrito assim, Free Assange Now, que é a hashtag, né? A palavra-chave que a gente usou o dia inteiro no Twitter, é Free Assange Now. Então, escritinho isso, aí o pessoal amarra na cabelo, na cabeça, amarra no pescoço, as fitinhas amarelas, pendura nas árvores. Ou seja, isso é simbólico. Nesse caso, especificamente sexta e sábado, para trazer de volta o Assange. Agora, devo dizer que essa manifestação dos ingleses, acho que surpreendeu todo mundo, inclusive a Estela, que já contou para o Julian, que foi épico, que eles fizeram uma grande manifestação em Londres e que nós conseguimos, ela escreveu isso no Twitter, nós conseguimos, tinha de 7 a 10 mil pessoas. Então foi uma coisa muito importante que a gente espera que as autoridades do Reino Unido pensem um pouquinho antes e pelo menos obedeçam à lei que eles mesmos assinaram, né? De não extraditar quando a questão é política, está na cara que é político, né? Então, a gente vai continuar nessa luta aí, com as datas marcadas pela Estela. Exatamente, Free Assange Now em inglês, Liberdade para Assange agora em português. E a Stella Morris, né, como você disse, a esposa do Assange, que estava lá com os 2 filhos, ela disse, eu vou pegar até uma aspas dela aqui, quando ela disse o seguinte: o grande apoio que a Assange tem de pessoas que estão enojadas pela injustiça de um processo legal ilegítimo, e nada mais é do que uma instrumentalização da lei para mantê-lo na prisão por tempo indeterminado. Então, aí estou falando com uma jurista, quer dizer, a lei ela acaba servindo, né, justamente para descumprir a lei, é isso, Carmen? Cara, devo te dizer o seguinte, além de jurista, eu trabalhei na justiça há muitos anos, até me aposentar.
A justiça, de uma maneira geral, tirando um ou outro país, é seletiva. Eu sei que é chato dizer isso, porque tem muita gente que acredita, tem o Tribunal Penal Internacional, que só vai condenar país pobre. Entendeu? É importante a gente falar isso, porque a justiça, ela é o que a Estela falou, é um instrumento que as classes dominantes, não falo elite, porque aprendi isso com o camarada, o comandante aí, que trabalhou com o Marighella, que ele sempre falava isso. Elite pressupõe uma coisa superior, né? Uma coisa bonita, uma coisa que vai deixar alguma coisa para os outros, né? Então ele não chamava elite, ele chamava classe dominante. Ele dizia assim, ou burguesia, né? Ele dizia assim, elite para mim é Cartola, é Nelson Cavaquinho, é Chico Buarque, é Jorge Amado. Isso é elite, vai deixar uma herança para o povo. Essa classe dominante deixa o quê? Dinheiro para os herdeiros brigarem? É isso, né? Então não está deixando nada de bom para ninguém. Então, assim, é essa burguesia, essa classe dominante, que domina tudo, né? Digamos assim, vamos ser bem claros. E a justiça não está fora disso. Então, assim, o Assange é um cara que incomoda, em especial, a mídia hegemônica, a mídia burguesa. Ele mostrou crimes que a gente nunca saberia se não fosse o Wikileaks. A gente nunca saberia o que as tropas faziam, ainda devem fazer por aí, no Iraque, no Afeganistão, as torturas de Guantánamo, a gente nunca saberia de nada disso. A escuta da Dilma, que a Dilma foi escutada pela CIA, né? Interceptaram a ligação, a gente não ia saber de nada disso. Então, o nosso direito de saber, mas como incomodou a grande potência imperialista, então vamos manter ele na prisão, né? Vamos usar a lei para dizer, não, ele tem que ficar preso. Não pode ter fiança. Não pode, entendeu? E aí a pessoa vai ficando ali, vai definhando enquanto isso, no caso do Assange. Exato. Criminaliza também o trabalho do jornalista, não é isso? De um modo geral, no mundo inteiro, né, Carmen? É por isso que tinha a ABI junto com a gente na sexta-feira, para ir ali por isso, e a ABI é que mandou num papel timbrado da ABI. Gente, a Associação Brasileira da Imprensa, cuja sede é aqui no Rio de Janeiro, sei lá por quê, porque foi capital, talvez, não sei. Mas a sede aqui, 2 representantes da ABI estavam ali. Por quê? Porque é contra a imprensa, é contra a informação a qual a gente tem direito. Não é só contra o Assange, é contra, não fale mal dos Estados Unidos, porque seu fim vai ser esse, vai ser ficar dentro de uma prisão, até morrer. É isso, é essa liçãozinha que eles estão tentando dar para o mundo. Por isso é importante a nossa luta pela liberdade do Assange, para não deixar que eles ganhem. Porque são eles que vão ganhar se o Assange for para os Estados Unidos. E outra coisa, que eu falei outro dia, não sei aonde, aí não, sei lá. Falei outro dia, se ele for extraditado, a gente vai continuar a luta pela liberdade dele. Isso não vai impedir que, então foi extraditado, pronto, acabou, não. Vou continuar. Os cubanos estavam presos há 16 anos nos Estados Unidos. Não estou dizendo que foi a gente que conseguiu, nem isso. Tinha um Papa, mas tinha um clamor, né? No mundo inteiro. Tinha 300 comitês de liberdade pelos 5 cubanos. E saíram, estão lá. O Gerardo que pegou aquela pena só nos Estados Unidos mesmo, né? Porque, assim, 2 prisões perpétuas em mais 12 anos. Então, tem que ser espírita, né? Eu acho, para poder cumprir. Na outra encarnação ele continua, outra prisão perpétua. Enfim, está lá em Cuba com 3 filhos lindos que nasceram e tal, trabalhando em Cuba. Então, isso não quer dizer nada. O fato dele ser... Claro, a gente vai fazer o possível para ele não ser extraditado. O possível e impossível. 10 mil pessoas em Londres não é pouca coisa. As autoridades têm que ver isso. São 10 mil pessoas falando não extradite, porque sabe que ele vai morrer. Né? Ele já está com 51 anos. Isso. Então, você acha então que essa mobilização foi realmente uma das maiores, né? Se não a maior até agora, Carmen? Você acha que pode ter realmente a repercussão que vocês esperam? E também, se não tiver, como você disse, a luta vai continuar, né? Vai, claro que vai, mas eu acho que não é pouca coisa. Eu não tenho o número de quantas cidades fizeram isso. Na Austrália, em Melbourne, em Adelaide, nos Estados Unidos, em Washington.
teve mobilização aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, Rio e São Paulo. Não sei se Brasília teve, mas Rio e São Paulo, onde tem consulado, teve. Então, assim, teve mobilização no mundo inteiro a favor do Assange. E essa de Londres, 10 mil pessoas. Como é que você junta 10 mil pessoas para um cara que nem é inglês? Né? Porque ele nem é inglês. Poderia ser, vamos lá, tentar lutar pelo nosso compatriota. Não é. Ele é australiano. Então, assim, não é possível que as pessoas, que isso não afete ninguém. Não é possível que isso, não, então tá, então 10 mil pessoas, vamos manter preso aqui. Não é assim. A gente sabe que as pessoas na rua, que a gente teve um tempo aí sem poder ir para a rua por causa da pandemia, isso não é pouca coisa, são 10 mil pessoas ingleses ou não, lá em Londres, abraçando o parlamento. Então vamos tomar cuidado com isso, não é assim, vai, extradita, né? Não é desse jeito. E tem o recurso dele que ainda está no Supremo deles, que a gente vai esperar ser julgado. Agora mudou, né? O Boris Johnson saiu, não quer dizer nada, porque a nova primeira-ministra é a mesma desgraça ou pior. Mas pode alterar, porque foi tomada a decisão sobre o governo dele. Aquela Priti, aquela mulher, descendente de indiano, que era a ministra da Defesa, né? Ministra da Justiça, como se fosse, também saiu quando o Boris Johnson saiu, porque é cargo de confiança e tal. Pode mudar, nada impede que eles mudem isso em função do clamor público, digamos assim. Tem essa saída aí, né? Vamos ver, a gente tem que fazer as coisas, né? Vamos aguardar, né, Carmen? Olha, a gente agradece. A gente agradece muito aqui a sua presença, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade e sempre contamos com você para nos manter aqui atualizadas sobre a situação do Assange, viu, Carmen? Muito obrigada. Bom, querida, que bom. Beijo. Beijo a todos. Até mais. Obrigada. Obrigada, chance. Tchau, tchau. Isso aí. Falamos aqui com Carmen Diniz, jurista, coordenadora do Capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.